Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao episódio 89 do podcast Empreender com Fé. Gente, excepcionalmente, mês de julho, já falei pra vocês aqui, vem férias, vem viagem, vem compromissos. Este episódio, ele está sendo gravado. Eu quase soltei um bom dia aqui, ó, porque são 9h30 da manhã. Mas boa tarde, porque vocês estão aqui com a gente às 17 horas. E temos essa clareza aqui com vocês de avisar. Esse episódio é gravado, mas por favor, nós queremos saber quem é que tá aí nos assistindo. Façam comentários aqui, porque vocês sabem que a gente responde todos. Esse podcast aqui funciona pra vocês. E hoje, a parte 4 do protagonismo feminino. Gente, essas meninas do livro estão arrasando. Chiquetosas. Ó, não é sorte, é protagonismo. Vocês estão percebendo, parte 4, a gente tá recebendo as coautoras aqui. Tem sido um transbordo maravilhoso e hoje não será diferente. Vocês vão se surpreender com a leveza, a alegria dessas convidadas. Gente, já estou me sentindo em casa com elas aqui. Nós 4 aqui é tudo mesmo perfil, né? Sai fácil. A Ale aqui comigo, que vocês já conhecem. Dá um oi pro pessoal, Ale. Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria enorme receber todos vocês. Que vocês participam, compartilham. E cada vez que a gente traz um podcast, é uma aula cast. Aula cast, né? isso. Já virou aula cast. Porque o aprendizado sempre estará conosco e isso é abundante. É isso aí. Isso aí, Ale. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Dani Assis, da Dani Assis Aromas. Há quem me chame já de Dani Assis Aromas. Eu perdi a minha personalidade. Sejam muito bem-vindos. Através do meu trabalho, eu perfumo sua vida, seu lar, o seu empreendimento com lembrancinhas personalizadas. Desenvolvo a fragrância exclusiva do seu negócio para você realmente marcar presença na vida do seu cliente. Então presta atenção, fala comigo. Tem o meu site www.daniassisaromas.com.br. Lá tem o botão do WhatsApp, tudo. Fiquem à vontade para conhecer e eu vou ter a maior alegria de falar com vocês também. Aproveitando, e vocês já vão ter um spoiler dessas princesas que estão aqui, eu quero presentear a Leila. Que demais. E a Rose. Obrigada. Essa é a fragrância Flor de Cerejeira que nós usamos aqui para o podcast. E eu uso no meu carro. Lembrando sempre dessa. Eu coloco no meu carro. É especial, depois vocês vão saber. Ai, é verdade. Adoro. Ai, essa energia que a gente vai ter aqui hoje, gente, com a presença de Deus. E eu quero lembrar vocês também que toda sexta-feira, às 22 horas, nós estamos no canal NGT, que é a TV aberta, o canal 3.1, entre o SBT e a Cultura. Gente, tem sido bênção, porque eu tenho recebido muitos testemunhos sobre os episódios que estão passando, sobre mudanças que estamos tendo através da TV. Então, legal. Eu também fico muito feliz com isso. Bom, e além do Spotify, né? Temos também. Vamos pro Spotify e todas as redes sociais. Exato. Podcast Empreender com Fé. Você encontra a gente no YouTube, Instagram e no TikTok. Exato. Bom, bora lá? Bora! Então vamos. Gente, hoje vamos conversar com 2 mulheres que descobriram que a vida nem sempre segue o roteiro que planejamos. Quem nunca, né? E talvez seja justamente nos desvios que encontramos os capítulos mais importantes da nossa história. E as nossas convidadas são mulheres que transformaram experiências, desafios, escolhas e recomeços em aprendizados, propósito e legado. Mas hoje não vamos falar apenas de suas trajetórias. Vamos falar sobre o momento em que elas decidiram transformar suas vivências em palavras e se tornaram autoras. Porque viver uma história exige muita coragem, mas escrevê-la e compartilhá-la com o mundo exige ainda mais. Enquanto a Rose nos mostra como a maternidade e as escolhas da vida foram moldando sua trajetória, a Leila nos apresenta a coragem de questionar caminhos já estabelecidos e construir uma nova versão de si mesma. 2 histórias diferentes, mas unidas pela mesma pergunta: quem nos tornamos quando a vida pede mudança? Sejam muito bem-vindas, Rose Lorena e Leila Rodrigues. Chique essa apresentação, meu Deus. Muito! Eu tô me achando assim. Essas mulheres maravilhosas. E
vocês são reconhecidas, tá vendo? Obrigada. Já chega com essa recepção. Eu falei, nossa, demais. Obrigada. Muito obrigada. Bora lá? Gente, fiquem super à vontade aqui. Agora a gente vai começar algumas perguntas. Tá. Que acho que o público vai começar a descobrir um pouquinho mais quem são vocês, além do livro, claro. Tá. Para acessar a sua história completa, a gente fala, tá lá no livro Protagonismo, que foi a minha alegria poder liderar 27 mulheres. Quando as pessoas falam, você é louca, Alessandra, de ter feito isso? Eu falei, não, foi a melhor experiência da minha vida, onde a gente virou uma equipe, né? Quase uma jornada feminina de aprendizado, enfim, de tantos desafios também. Mas o livro saiu e hoje vocês vão contar um pouquinho mais aqui. Rô, vou começar com você. Você fala muito sobre felicidade como escolha no livro, né? Sim. E quando olha para sua trajetória, qual foi a decisão que mais contribuiu para a mulher feliz que você é hoje? Não foi uma decisão, né? Eu acho que foi um apanhado de decisões, de situações que foram me levando a isso. A nossa vida, ela não segue em linha reta, né? Ela tem curvas, né? E a minha, como não poderia ter sido diferente, ela teve várias curvas. Mas eu acho que como que você sai dessas curvas, sabe? Como você direciona essas curvas, que vai chegar no final e você vai falar, não... Porque você tem a opção, gente. No final, você sempre tem a opção. Eu tive muitos desafios ao longo da minha vida, mas eu sempre escolhi pegar o caminho leve, sabe? Assim, pegar o caminho leve, escolher a parte... Não fácil, porque fácil não é, mas o caminho mais suave. Sim, possível, talvez, Possível também. Então, e aí eu sempre falava, eu sempre decidia, eu quero que isso dê certo, que no final isso aqui acabe feliz, e sempre peguei isso para mim, sabe? Sim. Eu sempre peguei essa coisa da felicidade, eu tenho uma coisa que é muito engraçado, que parece bobo, mas não é, que eu me motivo. Sim. Tem um exemplo, por exemplo, na família do meu marido, né? A gente chegava lá, eu amo dançar, eu amo festa, eu amo alegria, eu amo essas coisas. E a gente chegava lá, por exemplo, Natal, o pessoal tava... É Natal, né, gente? Aquela coisa, confraternizava, entregava presente, não sei o quê. E eu ficava, né, bonitinha, sentadinha. Daqui a pouco eu tava colocando a música, eu tava dançando sozinha. O pessoal falava, gente, essa menina é louca. Mas assim, e é isso, a minha vida é isso. Eu dançava sozinha. Na família, como sempre. Ela sempre faz isso. Eu danço, gente. Eu danço, eu não... Assim, eu já participei de uma dança com ela, várias, né? Então é isso. Então eu acho que é um exemplo bobo, mas que define muito como eu levo as coisas e como eu decido como as coisas vão acontecer, né? Sim. É isso, eu quero ser feliz. Consigo isso o tempo inteiro? Não. Mas é possível? Sim. Você tenta. Sim. Entendeu? Então eu acho que é por isso que eu falo tanto da questão da felicidade no meu livro. Perfeito. Acho que é isso. Aí dá pra sentir totalmente. Dá. Tem a ver com a identidade dela, né? Sim. Quem ela é. E essa coisa dela dançar é uma coisa impressionante. Que delícia. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, E ela gente. não precisa de parceiro, não precisa de nada. Só Não precisa de parceiro. Só a Não, música. precisa. Só precisa de você. Ela e a música. Ô, Leila, em que momento você percebeu que o caminho profissional que havia construído já não representava mais quem você queria ser? Nossa, em que momento? Ou foi... Eu acho que quando você segue o seu coração, mesmo que você não saiba, né, o caminho ele vai sendo trilhado, né? A gente não tem muita noção, né? Pelo menos, eu nunca tive muita noção aonde eu queria chegar, mas eu sempre tive noção daquela inquietude que onde eu tava não me completava mais. Sim. Né? Até essa mudança na minha vida, realmente, quando eu saí do cartório, eu jamais ia imaginar que eu ia ser embaixadora do FAR, que eu ia ser o que eu sou hoje, né? Até fazendo um podcast hoje. Não, eu senti que estava na hora de sair do cartório. Então, eu segui o meu coração, eu segui a minha vontade
de viver, de acompanhar o meu marido na Rinodê, que a Rinodê já estava em ascensão, e aí eu viajava muito, e aí eu não estava sendo 100% no cartório, isso estava me fazendo muito mal, Sim. entendeu? Então, imagina, eu apagava o incêndio antes de ir, depois eu voltava, apagava outro incêndio, não com a mesma segurança, excelência que eu fazia, que eu fiz minha vida toda, né? Então, isso estava me perturbando muito, né? Essa escolha, eu tinha que decidir algumas coisas, mas eu não sabia para onde. Eu só sabia que eu tinha que fazer. Eu sempre fui muito assim, né? Sim. As decisões da minha vida sempre foram tomadas pelo meu olhar e por aquilo que me movia, né? Eu faço as coisas independente de ser o que a sociedade julga certo ou julga errado, não que eu faça coisas erradas, mas se eu tiver que, sei lá, abraçar uma pessoa ou dar um carinho para uma pessoa independente se todo mundo falar, essa pessoa presta ou não presta isso. Não, eu vou fazer. Se eu tiver no meu coração de fazer, eu vou fazer. A minha vida eu sigo dessa maneira. E a inquietude realmente faz a gente Sair se do mover. lugar, com certeza. Né? Uma vez eu escutei, eu não lembro qual psiquiatra, uma vez eu estava assistindo uma entrevista e ele falou, que bom que a gente tem inquietudes, que bom, porque é isso que faz esse motor interno né? nosso a tomar algumas atitudes que talvez a gente ficaria sentadinho, tá tudo bem, tá confortável, mas a inquietude não, ela te faz enxergar e ter uma visão diferente. E até como ela falou, a palavra acho que excelência. A palavra excelência, porque quando a gente não tá sendo excelente ali naquele lugar, parece, pra mim acontece assim, parece que a gente chegou num nível que a gente já entregou a excelência daquele espaço, daquele ambiente, enfim. E aí você fala, há outros espaços, há outras vidas, há mais que eu posso entregar. Então, é uma percepção que você não entende, é uma inquietude que fica em você. Você sabe que você não tá fazendo ali, que você não tá, sua cabeça não tá mais ali. É isso. E muitas vezes as pessoas não têm coragem de mudar, entendeu? Isso. Eu tenho eu sempre tive essa coragem. Isso Se você- isso aqui não tá do jeito que tá, o meu coração não tá feliz aqui, eu vou fazer outra coisa. Eu vou ir em busca dessa felicidade que a Rose fala, entendeu? De você se sentir completa, independente. Essa plenitude, exatamente. Essa plenitude. Sim. É muito bom isso. Ô, Leila, eu conheço nós duas aqui, nós vamos esquecer. Você que falou da Rinodê. Me fala desse perfume pra gente mostrar pro pessoal aqui que tá assistindo a gente, pra eles já acompanharem durante o programa com a gente. Eu teria que trazer um perfume pra você, lógico. E é uma responsabilidade, Lógico, porque gente, ela mas é eu escolhi um dos melhores perfumes da Rinodê, que eu amo. É maravilhoso. Só que esse perfume ele tem uma simbologia porque ele é exatamente para mulheres Ai, que legal. protagonistas das suas histórias. Ai, então eu gostaria que você abrisse Sabro, e obrigada. você lesse o que Ai, está escrito gente. dentro. Obrigada, Leila. Nós temos Maravilhoso. Obrigada, muitos Rinodê. perfumes. Talvez você Mas esse, vai se mesmo encantar. sem eu É te maravilhoso. conhecer, eu escolhi pra você. Ai, eu adoro isso. Acho tão rico, né? Ela já contou em outros podcasts, por exemplo, ela ganhou um brinco no ar. E ela tava pedindo pra Deus que ela queria ganhar um brinco. Você lembra? E aí a entrevistada trouxe o nosso Eu peguei brinco. e falei assim, ai Deus, eu Aqui, preciso comprar mais. Eu preciso comprar mais brinco. Eu falei, mas agora não vai dar. É aqui, ó. do lado, Aí. Gente, Nossa, olha lindo. que coisa mais chique. Maravilhoso, Gente, né? isso aqui, olha. Que coisa linda. Deus. Aqui a parte. Olha Deus. Ela não vai chorar agora. Olha Deus. Não é? Para mulheres exuberantes como você. Olha, agora não vou me ousar a ler aqui no... Gente, olha que coisa mais linda. Olha que fofo. Como você. Ó, Mulheres é protagonistas muito das bom. suas histórias. É muito Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai Eu amar. vou Vai fazer assim agora. Eu vou passar já. É maravilhoso. Eu gosto sempre de trazer um presente da Rinodê e eu fico assim, E olha olhando esse no diamante. Instagram da pessoa, pra eu ficar Esse é o meu imaginando cheiro, ultimamente o tem que sido a pessoa esse. cheiro, é gostaria uma de delícia. ganhar. Maravilhoso. Eu vou pôr até aqui na frente, gente. Ó, eu vou Até que a minha deixar- filha devolva o meu, esse tá sendo, Esse tá sendo o meu. E eu vou deixar a caixa aqui. Agora, só trazendo o insight de Deus. Eu tenho pensado... O meu filho tem uma palavra
aprender a falar francês Aham. e inglês. E eu sempre senti um chamado muito forte, óbvio, né? Eu como perfumista, pra França, né? Sim. Paris, tudo. Aí eu lendo o seu capítulo, Aham. você totalmente apaixonada, Totalmente né? apaixonada. Aí eu ganho perfume com a Torre Eiffel aqui. Tá bom, Exatamente. Deus, eu aceito, eu Aceito, aceito, eu vou. aceito. Eu aceito. É um sinal, então. É, eu Você- aceito. Eu acho, eu eu aceito. acho. Vou deixar a Nós caixa acabamos, aqui. eu acabei de voltar de lá, né? Inclusive para fazer alguns lançamentos também lá na França. Ai, maravilhoso. Você já amei. tá vendo qual é o seu destino, Tô, Laura, tô. né? Falei, Deus, o que é? Meu livro que vai pra lá? Sou eu também como perfumista? Vamos tudo, vamos Nossa, tudo. olha. Vamos tudo. Não é bom? Delícia, né? Maravilhoso. Muito bom. Vamos Obrigada, lá? viu, Leila? Adorei. Obrigada. Que bom que você Vou pra você agora, hein? Você compartilha renúncias importantes em nome da maternidade. Vamos falar um pouquinho de maternidade. Houve algum momento em que você precisou escolher entre expectativas externas das pessoas e aquilo que o seu coração dizia? Imagina que tem muitas mamães assistindo. Sim. Eu me coloco nessa história. Olha, eu tenho 3 filhos maravilhosos, sou apaixonada pelos meus filhos, sou canceriana, né, gente? Então, tudo aqui de baixinho, Da asa. tudo embaixo da asa, tudo. Eu acho, teve muitas. Eu acho que eu tive, quando a Gabi nasceu, eu já tinha uma maturidade, eu já tinha uma carreira consolidada. Eu já era da área, eu sou psicóloga de formação, né? Eu já era da área de recursos humanos e trabalhava numa multinacional, tinha um emprego estável, uma carreira em ascensão. Ali foi o meu primeiro desafio, porque foi tomar a decisão de vir para São Paulo. Com a decisão de vir para São Paulo, com uma bebezinha, aí eu tomei a decisão de sair da empresa. Foi muito difícil. Foi uma decisão muito difícil, dolorida, sofrida, porque eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu tinha aquela coisa da executiva, de chegar, de ir, né? Conheço bem. Então eu tava, né? E aí chegou a Gabi. Mas aquilo que eu falo, ela chegou, eu tinha um nível de maturidade que foi sofrido, foi dolorido, mas não foi penoso. Não sei se vocês entendem. Uhum. Assim, foi uma decisão muito consciente. Então, e eu não larguei tudo, assim, né? Eu saí da empresa, mas vim para São Paulo e continuei trabalhando. E você teve alguma... Quando você olha assim pro externo, por exemplo, quando eu tomei a mesma decisão, as pessoas falavam muito assim, você tá louca? Me julgaram o tempo Isso, inteiro. o julgamento. Não, o julgamento veio, primeiro, de mudar de estado, porque eu Perfeito. tinha toda uma estabilidade, todo um apoio no Rio. Né? Eu tinha minha família no Rio, todo mundo, eu não tinha ninguém em São Paulo. Então, o primeiro desafio foi esse, né? Que as pessoas não, mas você vai para São Paulo, como que você vai largar um emprego, que você tem estabilidade, que você tem tudo, você tem sua casa aqui, sua família, você vai largar para São Paulo? Então, assim, me julgaram muito. Mas eu sempre tive eu ouço muito o que as pessoas falam. Eu sempre tive uma coisa que eu acho que é muito bom até hoje. Eu observo muito, eu ouço muito o que as pessoas falam, eu recebo muito, eu até acolho, mas a decisão final é minha. Perfeito. Por isso que ela faz parte do protagonismo. A decisão final é minha. Então, assim, realmente teve... eu ouvi tudo, eu ouvi todos os conselhos, né? Porque a gente tem que ouvir, eu entendi... eu entendi como essa jornada, eu iria encerrar uma jornada, mesmo que fosse por um período, né, curto, porque eu não sabia se ia dar certo em São Paulo, né? Poderia voltar. Mas eu encerrei ali e fui com a cara e com a coragem. Então, assim, houve sim muito julgamento. E quando eu cheguei, é aquela coisa, né? Eu não tinha ninguém, né? Certeza de nada. Nada, não tinha certeza que daria certo. Mas essa foi a primeira, o primeiro, e houve sim muito julgamento, mas... O que a gente faz com esse julgamento é o que mais importa, Eu acho que você né? tem que tirar, eu acho que você tem que tirar o melhor, sabe? Sim. Porque às vezes existem julgamentos, mas às vezes
a palavra julgamento é muito pesada. Eu também acho, Às vezes as pessoas querem o seu bem, sabe? Exato, Te julgam, sim. mas no bom sentido. No bom sentido, até de proteção. De proteção. Uhum. Então você tem que tirar o melhor, Isso. que foi o que eu fiz naquela época. Tirei o melhor, peguei os melhores conselhos, mas segui com a minha decisão. Perfeito, E muito muitas bom. vezes também esse julgamento é no limite da pessoa, né? Do que ela Exato. já viveu, Da a cabeça visão de dela, vida, a né? visão de de vida, vida. exatamente. Muito Se você pega a diferente. minha mãe, que nunca tinha saído ali do Rio, imagina, aí a filha tá largando tudo para ir para morar num outro estado, longe né? dela, Longe é. dela, Pequena. com uma bebezinha Sim. penduradinha no Não vai dar Não outra. vai dar É, certo, entendeu? é por A aí. família É. também, minha família Sim. pequena, aquela família bem... Então, assim, realmente foi. Mas eu tirei o melhor disso também. Desses julgamentos, eu sempre tiro o melhor. Leveza. Olha Que que legal. bom. Muito bom. Leila, bom, a maternidade mudou a rota da Rosa. A maternidade e o amor, né? Porque veio pra São Paulo, Eu né? vim pra Mudou São tudo. atrás, eu vim atrás, né? Veio com. Eu vim com o meu bebê, né? Enfim, estamos juntos aí, estamos até hoje. E realmente foi a decisão mais acertada da minha vida, né? Sou Legal. apaixonada até hoje. Quem não conhece, que vê ela falando, eu Meu vim com bebê. meu bebê. Eu falo, não, o bebê é o marido. É o marido, não é o bebê, não é o bebê. Só ajudando esse esclarecimento. Ele fala assim, que ridículo. O Sandro fala assim, que ridículo o bebê. É o meu bebê. E quando a gente fala, Rose, você falou que seu bebê é o bebê, todo mundo chama ele de chama ele de bebê. bebê. Agora já a Leila viveu a transformação através da carreira, né? Leila, Foi. mudar de carreira costuma gerar medo, insegurança e até julgamentos. Qual foi a maior resistência que você precisou vencer? A dos outros ou a sua própria? A dos outros, com certeza. né? Eu não tive. Eu sou muito decidida. Quando eu falo, eu vou fazer, eu sou diferente da Rose. Eu escutei a Rose falando, eu fiquei pensando. Eu recebo assim poucas coisas, entendeu? Eu filtro assim muito, porque quando arde em mim a decisão de fazer alguma coisa, Tá não decidido. adianta, tá decidido. A maior resistência que eu tive foi o meu pai, né? Porque o meu pai era o tabelião. E eu era a tabeliã substituta. E eu era a tabeliã substituta do meu pai desde 94. Então eu já... praticamente eu cuidava do cartório, né? Eu que tomava a maioria das decisões, né? E para ele foi uma questão de abandono, né? Sim. Porque ele já estava numa idade mais avançada. E eu saí em 2017, ele já estava com 70 anos, 75 anos, entendeu? Então eu já tocava o cartório, né? E eu ainda fiz uma transição ali com uma outra pessoa, o meu irmão ainda ficou. Eu fiquei quase 5 anos para poder sair do cartório. E mesmo assim ele se sentiu abandonado. E foi muito difícil, tanto é que eu tive que tentar convencê-lo em 2021 a ele se aposentar, porque ele já não cuidava do cartório antes, né? Imagina depois que eu saí, né? Verdade. Então a resistência maior foi da família, foi dos amigos do meu pai, que eram meus clientes há anos e anos e anos, entendeu? Então eu tive esse problema familiar, né? Lógico, Sim. meu pai nunca falou assim abertamente Sim, pra mim. claro, né? é. Mas ele se sentiu órfão, né? Sim. E por mais, você falou, você ficou 5 anos, né? Vai fazer Pra tudo da transição. melhor É. maneira. Mas Mas não nunca adianta, não adianta, adianta. gente, É nunca como se tem. fosse uma traição, assim, pra ele, né? Talvez ela tá me abandonando. E aquela coisa, ficou rica, aquela coisa, entendeu? Ai, porque foi atrás do marido. Eu falei, não, gente. Entendeu? Sou eu e as minhas decisões. Exatamente. Entendeu? É o meu momento. Eu já trabalhei muito no cartório. Eu trabalhava demais. E conhecendo a Leila e também a história que ela conta no livro, é aquela coisa da inquietude que ela comentou no começo, né? Porque
ela foi percebendo que ela podia gerar um impacto muito maior. Porque ela Muito. impactava muitas vidas ali no cartório. Aham. Então, assim, tem momentos na própria palestra dela, quando ela fala do número de pessoas, como ela cuidava dessas pessoas, como ela era acolhedora e também algumas percepções que ela tinha com os clientes que estavam acontecendo. Porque o senso de justiça da Leila é enorme, de alto. Também foi Né? uma das coisas, foi como é que eu vou deixar os meus velhinhos? Porque olha, entendo. hoje já nem tanto, mas a gente fazia a prova de vida no cartório. Então, todos os anos, os clientes do cartório iam lá no cartório para colocar a impressão digital no livro, que era a prova de vida, né? Isso. E eu acompanhava, e eu esperava vir, e eu vinha, e eu olhava se estava bem tratado, se a mão não estava Olha que ressecada, Que legal. para não poder pegar a impressão digital. Eu sabia quem era o filho que trazia, eu sabia quem era o filho que prestava e o que não prestava. Casos de família no cartório. Eu falo assim, eu tinha adoração pelos meus velhinhos, Sim, entendeu? legal. E assim, e eles levavam crosto ali fritinho na hora. Olha, que bonitinho. bonitinho. Eles iam lá, pegava laranja no pé e levava pra mim. Bonitinho. Sabe? Então eu tinha um relacionamento muito forte, construído durante anos e anos, entendeu? Com os meus velhos, né? De procuração, né? E com Que os meus legal. clientes, imagina, Sim. você tá lá no mesmo lugar há 30 anos, Sim. e você imagina Nossa, uma vida, a né, clientela. gente? Eu vi clientes assim. Geraldo Rufino mesmo. Geraldo Rufino, Olha eu que conheço legal. ele desde de sempre, entendeu? Olha isso. Que fofinho. Eu tenho clientes que foi construindo a vida profissional deles comigo. Olha que legal. Né? Que Então, bacana. eu amava, eu sempre amei tudo que eu faço. Eu verdade. nunca consegui fazer nada que eu não amasse. Então, eu amava atender os meus clientes, tanto da faxineira até aquele que cresceu e comprou um monte de imóvel e falava assim para os corretores ou para vai lá falar com a Leila. Entendeu? Então, esse aval que eu tinha dos clientes, de eu falar, não, compra, não compra, vende, não vende. Legal. Era difícil deixar. Imagina. Era difícil, muito difícil deixar. Até hoje eu tenho cliente que me liga, né? Bonitinho, né? Gostoso. Rô, agora vamos lá. Perto dos 50 anos, você decidiu empreender novamente Sim. e construir algo novo. O que essa fase ensinou sobre tempo de maturidade e de sucesso para você? Porque muitas pessoas acabam assistindo a gente e falam assim, eu acho que eu tô muito velha para isso, eu acho que eu não dou conta, não sou capaz, e talvez começar de novo. Nunca a gente começa do zero, né? Porque quando a gente já passou, já tem tem uma um ano bagagem. até a idade que a gente tem hoje, não dá para começar do zero. Não dá pra começar do Mas zero. como é que foi pra você, né? O Bom, que a trouxe minha esse ensinamento? a minha referência sempre foi o Roberto Marinho. Ele estreou a Globo aos 65. Que sensacional. Aos 65 anos ele criou a Rede Globo. Uau. Então, assim, a minha referência desde sempre mesmo sempre foi ele, porque eu falava assim, gente, que incrível, né? Eu sempre acompanhei muito a trajetória dele e eu achava incrível. Até a história de amor dele depois com a Lili, né, que eles vieram se casar, eles eram apaixonados quando jovens, mas seguiram caminhos diferentes, cada um casou, construiu sua família e depois se encontraram também lá né, acho que quando eles casaram, acho que ela tinha 70. Uau! É uma coisa bem. Não sabia. É uma história. Aham. Ficaram junto até o final, então é uma história muito bonita. Então a minha referência já era isso, ou seja, então eu ainda estava bem novinha pra perto dos 60. É verdade. Com certeza. Tinha muitos anos ainda. Mas assim, eu nunca parei, né? Assim, Sim. eu nunca parei, eu sempre estava assim, envolvida em projetos, fazia um freela ali, aí vinha, por exemplo, às vezes até na área de recursos humanos mesmo, eu trabalhei muito tempo como headhunter também, então às vezes eu tinha consultorias que me contratavam para ajudar em determinada, quando tinha uma seleção grande, tudo, os eventos eu sempre fazia, e aí ali ajudando, né? Porque tinha toda uma estrutura. Imagina, com 3 filhos, em idades diferentes, realmente era muito complicado. Mas isso passa muito rápido, gente. É verdade. Isso passa muito rápido. Eles seguem o caminho deles muito rápido, porque quando eles começam com 9, 10 anos, já estou, né? Com autonomia, Já estou né? independente, já estou... Isso.
E tinha alguma coisa que me inquietava, sabe? Eu estava bem, aquilo que eu falo no livro, não tinha nenhuma cobrança, mas tinha uma coisa que me incomodava, sabe? Assim, eu queria fazer... Eu sou muito feliz com as coisas que eu faço. Quando eu fazia os eventos, eu fazia aquilo com uma felicidade, sabe? Quando acabava, me dava aquela... Falava, nossa, tá... Quero agora... mais. Quero mais, quero mais. E, na realidade, foram situações que me levaram. Porque a partir do momento que eles foram pegando a independência deles, foram ficando maior, eu consegui... criar uma estrutura que me permitisse, eu comecei a me envolver cada vez mais, E aí eu falei, por que não? Por que não? Eu já tinha todo o know-how, eu já fazia, né, com amigos, eu já fazia como freelance. Eu falei, eu vou montar a empresa. E aí houve uma situação também, que aí acho que é assunto para um próximo podcast, mas houve uma situação... Anotado. Anotado, né? Houve uma Certeza. situação que acabou também me empurrando para isso. E aí eu, junto com a minha cunhada, falamos, vamos. E aí foi tudo muito rápido. Começamos a trabalhar e aqui pegar um cliente aqui, outro ali, e aí o negócio foi embora, entendeu? Minha cunhada depois saiu, eu continuei, e hoje eu já estou naquela loucura, gente, de você, acho que você sabe. Sim. Eu não consigo ler mensagem, eu não consigo responder o amigo, eu já estou assim, já tentando tirar o pé do freio novamente. Quase nos eventos pra conseguir. Estou aqui. Vou pedir agenda de Porque, evento, gente, né? e aí a minha cunhada fala assim, não, você é muito centralizadora. Não, gente, eu gosto de me envolver, eu gosto de olhar no olho do cliente, eu gosto de entender o que o cliente quer, eu gosto da entrega. Ontem eu estava numa ativação da Trento, Chocolate Trento, que foi ali na Avenida Paulista. Gente, foi incrível. Eu fiquei apaixonada. As crianças recebiam chocolate, abraçavam as promotoras. Eu olhando aquilo me dá sabe, Essa é muito arroz. Então, assim, é isso. Eu não sei se eu te respondi, se eu amor, enrolei muito, mas é não. isso. Eu acho que acabou as crianças me permitiram tomar essa decisão, e eu, com o Roberto Marinho como referência, falei, o quê? Tá bom, 50, o que tem? Sou uma criança ainda, vamos lá. E aí eu montei, e a empresa já tem 5 anos, né? Olha que legal. Que muito coisa 5 legal, anos. né? É uma inquietude. É uma inquietude. E é um amor por fazer. Por fazer. Se a gente não tiver esse amor dentro, parece que a gente não consegue. Não Essa consegue. Não é Não engraçado consegue, isso. gente. As duas histórias, elas são muito parecidas. Ela fala de estar num evento e de olhar tudo. Eu também sou assim. Exatamente. Eu gosto de ficar, eu gosto de abraçar. De abraçar aquele calor humano, né, essa gente? Inquietude, Assim, aí quando você tá num lugar, ou você tá com as pessoas, ou fazendo isso, você fala assim, é isso. É isso e que tem, eu e tem a ver com propósito. É sobre Eu propósito. estou no lugar fazendo aquilo que eu quero. E aí a gente faz com amor, né? Faz com amor. Exatamente. E aí transparece, gente. Não, é nítido. Transparece. É nítido. Isso é uma coisa muito louca. E é muito daquela coisa, né, que as pessoas perguntam, mas qual é o seu diferencial de fato, então, né? É isso. É Porque isso. é quase que é subjetivo, é intangível. Tipo, você não consegue tocar. Porque é um amor que a gente coloca e as pessoas não vão entender e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a gente vai encontrar pessoas assim como vocês que entendem o que a gente tá falando. E as pessoas que estão nos assistindo também vão entender. Falam assim, nossa, eu achei que era só comigo, né? Mas é um brilho nos olhos. Um brilho nos olhos. E à noite, eu tava muito cansada. Eu tava quase dormindo, aí eu fui ouvir. Ali eu fui ouvir. Não sei se você viu a hora que eu coloquei um coraçãozinho ali. Nem vi, eu já tava dormindo. E aí eu vi. Né? E aí eu fui ouvir o seu áudio. E aí eu recebi uma mensagem de uma menina, de uma coordenadora que trabalhou comigo. Ela me mandou uma mensagem tão bonitinha. Olha. De como foi gostoso aquele dia de trabalho. Então eu acho que tem isso também. Como que você proporciona isso para as pessoas, sabe?
para a equipe, que eu tento sempre dar o melhor e fazer com que aquele trabalho seja algo que faça diferença naquele dia para a vida dela. Exatamente. Então, assim, aí quando eu recebo aquela mensagem no final do dia, eu falei, nossa, sabe, além assim, da gente. É demais, gente, assim. É aquilo, Eu vivi né? muito isso no cartório também. Eu imagino. E o há 30 cartório anos. é um ambiente já muito difícil, Eu entendeu? imagino, né? É muito sério, mas eu vivia com essa intensidade, sabe? Então, eu fui muito feliz no cartório, muito. Eu não tenho o que reclamar. Eu passei assim, eu aprendi muito, eu vivi muito. Fui muito feliz com os clientes, com o cliente do balcão, aquela pessoa simples que ia pedir uma ajuda para preencher um Isso. papelzinho. Uhum. Sabe, eu fazia com gosto, eu sempre fiz tudo com muito gosto, de preencher um documentinho, de perguntar pra pessoa. Essa E intencionalidade, via que aquele, né? Muito e via legal, que aquele né? documento veio, tirando na fitalina, eu abria. Fazer uma Sabe, sozinha, eu será que tem? Pode pegar. amava Só abrir. trabalhar no Só abrir. cartório. Sim, E sim. era um ambiente muito hostil. Sim. Era um ambiente Sim, muito cartório difícil, é, né? Abre mais, Rose, isso. Não, tá saindo. Mas esse carinho, essa vontade de viver, de trazer, sabe? Eu também tenho histórias maravilhosas. Da menina entrou como estagiária, né? E se formou e hoje é advogada de sucesso. Uau, que E legal. olha que muito legal, quando ela tirou a OAB, ela fez um stories, isso tem, sei lá, 5 anos atrás, né? Me agradecendo, porque ela é eu legal, incentivei ela. Virou E uma ela, referência. E ela engravidou no meio ainda, no meio da faculdade, não conseguia fazer a faculdade. Sabe aquela turbilhão de coisas? Sim. Me agradecendo por eu sempre ter incentivado a ela. sementinha deixada, né? sementinha, Só florescendo. né? Muito legal. Então, essa sensação da semente, né, que Isso. você plantou Exato. na vida dos clientes e na vida das pessoas, Das pessoas. ao redor é o que nos move, É né? verdade. É o que eu falo muito com a Lê. É o bom perfume de Cristo, né? O que a gente deixa para as a gente pessoas deixa? nos locais por onde a gente passa. Isso É é Essa demais. exatamente fragrância isso. boa que a gente Não é? deixa. Essa essência. Nossa, né? achei isso lindo. É o livro dela, tá? lindo. Vai ser lançado brevemente. A essência da coragem. Chama. Legal. Título lindo. É isso mesmo. Leila, hoje você segue um caminho totalmente alinhado com o seu propósito. Sim, né? sim. O que mudou dentro de você antes mesmo de mudar ao seu redor, ou as pessoas ao seu redor, ou as coisas ao seu redor? Primeiro que o que mudou é porque eu encontrei o meu propósito. Eu já fazia no cartório para poucas pessoas. E aí, quando eu descobri que através da rede da Rinode, através do FAR, através das ONGs parceiras, que são Amigos do Bem e a União BR, eu conseguiria ampliar, multiplicar isso. Legal. Né? Então, quando eu falei, gente, é isso que eu gosto. Eu gosto de cumprir o meu propósito, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ver vidas transformadas. E quando eu percebi que através dos parceiros, né, tipo, fecha na cabecinha, né, o FAR, os consultores da Rinode, a ONG e tal, aí tá certo. O livro me trouxe isso. Também. Sem eu perceber, mas eu falei assim, gente, aquilo que eu escrevi no livro, eu posso dar o livro pra você, que você dá pra outra pessoa, você dá pra outra pessoa, Sim. pra outra pessoa, e vai mais longe, Mas Sim. né? E o bem, ele vai mais longe. Então, esse alcance daquilo que eu posso trazer de bem para as outras pessoas, através do livro, através do FAR, é o que me acalenta o meu coração. É Entendeu? verdade. O alcance, essa multiplicação do alcance. eu tenho uma palavra, na hora que ela tá falando, veio a palavra expansão. Porque Expansão. a Leila expandiu Uhum. o propósito que já existia, né? E ela teve essa coragem de assumir isso diante de um público gigante e expandir, seja falado, seja atuando, seja escrevendo. Porque eu sempre falo isso, né? Que a mensagem sempre vai mais longe que o mensageiro. Exato. Essa é algo É que eu tenho verdade. dentro de mim. E eu percebi que não tem a ver comigo. Exato. Nada isso. disso tem a ver É comigo. isso. É. Tem a ver com eu penso que assim, nós todos somos ferramentas de Deus. A gente veio ao mundo, a gente veio para contribuir positivamente na vida das pessoas. Você não veio só para ficar sem fazer nada, e você veio para Passeio. ser melhor, Exato. ser melhor, né? Perfeito. Então eu me vejo como ferramenta.
E eu acho que todo mundo é, né? Só Sim. que esse alcance é muito maior através exato. do livro, Claro. através, né, do FAR, através de tudo que a gente tenta fazer no dia a dia, né? Exatamente. Com as pessoas. Olha, falando um pouco com quem tá nos assistindo, vocês perceberam o episódio foi tomando um rumo maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí eu quero deixar um questionamento pra vocês. Qual é o bom perfume de Cristo que vocês deixam por onde vocês passam? Eu achei fantástico a Leila no cartório, porque, gente, é difícil ver alguém no cartório de bom humor. É verdade. Desculpa, É me verdade. desculpa, mas... Enquanto ela estava falando, eu pensei isso, que quando a gente chega no cartório, é sempre nem um sorriso, a gente tem algo muito frio, muito seco, né? Vocês não foram na minha mesa. É verdade. Ó, eu tenho muito breve aqui, quando o meu pai faleceu, um mês antes da pandemia, né? Em fevereiro de 2020. E aí lá nas clínicas, tudo, aí vai no cartório pra pegar a certidão de óbito, né? atestado de óbito e tudo. E a gente lá. Aí eu falava assim pra minha irmã, mas não é possível. Será que eles não podem ver que é uma certidão de óbito e fala, não, Que a pessoa não já é, estão a pessoa já tá sofrendo. ruim nisso. É. Gente, 40 minutos e a gente lá, e a gente lá, e a gente lá. Eu falei, não é possível. Aí ia. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a chorar alto. Porque eu não tava mentindo. Eu já tava contendo meu choro. Eu falei, isso? Eu comecei a fazer um escândalo lá com a minha irmã. Eu rapidinho saiu. resolvi. Agora eu precisava, Gente, isso. Adorei! Ai, gente. Eu juro. A minha irmã falou, como é que você tá falando? Resolveu. Agora eu precisava. Não, por que não acolhe? Fala, sinto muito, né? Pelo seu... Tá aqui Sim, rapidinho. Deixa a gente. pessoa já ir. Eu acho que é uma coisa humana. Isso, É humana. Você se Esse colocar olhar. sabe, do outro. É verdade. Você tá ali, gente. Você pode ser um Você diferencial nesse meio que automaticamente a gente vê A como gente vê meio isso. grotesco ali. Isso. Você pode ser o diferente, igual a Leila fez. A gente tem que treinar pra olhar Pro pra ser fora, humano. olhar É pro ser isso, humano. é isso. A grande maioria das pessoas não olham, É. entendeu? Eu sempre olhava, vamos supor, eu tava assinando um divórcio, um inventário. Gente, é muito triste. É doloroso, né? Não é fácil. É verdade. E você vê o pior e o melhor também, nesses momentos. Aquele que tá assinando a escritura da primeira casa, que é o sonho. É uma delícia, né? Você assinar a escritura de uma primeira casa. sim. Mas e você assinar um divórcio? Exato. E você lê pras partes, É, sabe? Toda aquela briga. E o inventário, sim. sabe? E você tem que olhar e você tem que dosar, porque você não pode se envolver Sim, a fundo, mas você deve se envolver perfeito. para que aquilo seja justo. Sim. Né? Então, é muito difícil. Um testamento. Eu já tive testamento, ele falou assim, não vou fazer, porque não casa. Ele queria deixar 100% pro filho. Não pode. Entendi. Aí você tem que convencer que o filho, mesmo aquele filho que, sei lá, que não ajudou. presta, o que seja, que ele tem que receber uma Por parte direito. obrigatória da herança. Sabe? E você tem que olhar o ser humano, você tem que olhar as pessoas. Sim. E a partir daí, eu amava trabalhar no cartório, porque eu olhava e eu pegava a justiça e eu tentava fazer a coisa mais justa possível, desde que você não perca a essência, desde que você Sim. não prejudique as outras pessoas. Maravilhoso. É isso. Meninas, agora eu vou falar para as duas, hein? Vamos lá. Vocês viveram suas histórias por muitos anos, né? Até chegar aqui hoje. O que sentiram ao vê-las transformadas em palavras através do primeiro livro? Bom, eu vou falar. Eu sempre fui uma leitora voraz, né? Sempre gostei muito de ler. E eu sempre achei que isso desde sempre. Eu tinha um projeto de um livro, mas sabe aquele projeto que você fala assim, tá lá, né? Quando veio essa questão do livro, que a Leila, né, me convidou, e eu falei, imagina escrever livro, mas não tem.
Enfim, passado toda essa fase, né, de aceitação, sim, e aí depois a gente teve a mentoria maravilhosa da Alê. Da Alê. Que aí, depois da mentoria da Alê, eu falei assim, eu posso escrever quantos livros eu quiser. Com certeza. Não, eu só na reunião com a Lê, eu falei que eu tenho que escrever um monte de livro. Quantos livros já eu tô quiser. pensando em outro. Eu falei pra ela, o difícil foi escrever um capítulo só, né? Mas, para mim, o que aconteceu? Foi muito suave. Por quê? Na realidade, o livro foi uma releitura, né? Então, eu parei, voltei e aí comecei, e foi muito gostoso. Foi muito gostoso você colocar aquilo, você tirar, mas assim, é a minha vida, né? Então eu fui lembrando das coisas, eu fui colocando, eu escrevia em tudo que é canto, às vezes eu estava no consultório, às vezes eu estava no evento. Ela me mandava, é verdade, estava no evento, estava lá escrevendo, e porque aí eu lembrava de alguma coisa, eu falava, isso aqui acho que é legal, isso aqui acho que é importante, aí eu ia colocando. Então, assim, ter isso hoje, eu acho que foi um divisor de águas. Primeiro, porque eu sou coautora com outras mulheres incríveis, com histórias incríveis. Foi muito que quando a bom gente, esse livro. né, quando a gente se pega, tem cada história que você fala assim, gente, que coisa incrível. Então, você fazer parte disso, para mim já é um divisor de águas. Eu falo assim, nossa, que incrível. Isso é uma parte. E segundo, que eu acho que tem tantas histórias ali para incentivar outras pessoas, para servir de referência, sabe, para outras mulheres, para outras pessoas, que eu só tenho que agradecer muito a Deus, a vocês que criaram essa oportunidade. As coautoras, né? Porque, assim, na realidade, isso aqui foi uma equipe, né? Foi um trabalho de equipe. E é um livro maravilhoso. Teve teve não é um retorno. Depoimento? Não. Testemunho. Não. Feedback. No final, quando assim, um fechamento. Um fechamento, uma entrega maravilhosa, que a gente fala assim, gente, olha o que a gente entregou. A gente tem orgulho de fazer parte. Não ficou muito lindo. Muito lindo. Então, o livro foi um divisor de águas na minha vida, apesar de a gente ser coautora. E o cutucador também, né? E o cutucador. De novos projetos. Novos projetos eu já encerro aqui falando para vocês, já dando uma... Não, com certeza. Esse é o primeiro de muitos, sim, né? Sim. Eu falo que é um bichinho que pica a gente. Pica a gente. Nossa. E eu tenho uma, como eu falo para vocês, eu sempre fui uma leitora voraz, eu sempre li tudo. Eu lia bula de remédio, eu li aqueles negocinhos lá que tinha no jornal, que antigamente tinha no jornal, sabe? Faleceu não sei quem, tá? Eu sabia todo mundo que tinha, as notificações, todo mundo que tinha morrido. Mas eu sempre achei, assim, gente, que a vida, ela não termina quando encerra o capítulo. Exatamente. Sempre tem uma próxima página. Sim, perfeito. E essa próxima página que acaba me direcionando, que me direcionou até esse livro, que me direciona a minha vida, entendeu? Eu acho que sempre pode ter uma próxima página. Perfeito. E eu acho que isso é extremamente importante para as pessoas, né? De você não... Até porque eu levava isso muito a sério, tá? Eu lia um livro, eu não gostava, eu mudava o final. Mudava. A mocinha ia acabar com quem eu queria. Não, ela ia engravidar no final. Era assim. Romance. É uma romântica. Não, é isso. Ela ia, não, que isso? E é assim até hoje, tá? Eu dou o final que eu quero. Então, eu acho que o capítulo, ele não encerra ali. Você pode fazer o capítulo. Nossa, ela já me deu uma ideia para editora. Pronto. É isso, não termina ali, gente. Tem a próxima página. Faz o seu capítulo, né? Então, eu acho que isso foi... E essa questão de trazer, de você aceitar desafios, de você estar sempre vendo a próxima página, que nos trouxe aqui, que nos trouxe nesse podcast maravilhoso. Quando eu imaginaria que eu ia estar no podcast? Do seu lado. Quando eu imaginaria que a gente ia estar num livro desse, recheado, uma bagagem, né? Para assim...
qualquer mulher que lê, ela vai se encontrar, ela vai se enxergar, vai se inspirar. Né? Pode ser que não seja na minha história, pode ser que seja em outras. Pode ser na da Alê. Isso. Exatamente. Até hoje, você vê, tem várias coautoras que recebem pelo direct, falando que se encantou pela mensagem, pela história. Às vezes recebeu o livro por mim, não foi nem pela Rose, né? É verdade. Demais. Então demais. é maravilhoso. Eu acho que essa experiência, lógico, essa experiência nesse livro, com essas pessoas, né? Eu tava lendo o meu capítulo hoje, né? De novo, né? Falei, meu, que bom que eu consegui falar um pouco de mim, né? Deixar a minha mensagem. Eu acho que essa é mais importante. Eu acho que essa é a mensagem, né? São histórias profundas, não são histórias rasas, né? Não. E foi muito legal que várias delas, das nossas amigas, falaram, eu não tenho nada o que contar. Lógico que tem, gente. Tem. Eu escutava. Nossa. Toda vida é valiosa. Toda história de superação, mesmo que seja sofrida, é isso. Todo mundo sofre, Todo né? mundo sofre. E você se identificar com a história de alguém e trazer esse suspiro, né? Nossa, alguém já passou o que eu passei, alguém viveu desse jeito, ou então já passou na vida da outra pessoa, então vai passar na minha vida também. É isso, esse encorajamento, essa contribuição para a vida das outras pessoas através do seu sofrimento, da sua história, da sua vivência, da sua alegria. Eu escrevi esse livro e logo depois eu fui pro sertão de novo. Então a minha visão, e aí depois que eu fui pro sertão a primeira vez, eu falei, eu quero ir pra entrega de Natal. Né? Porque eu fui a primeira vez só para conhecer, né, o local. E que lá que também virou a chave. E lá virou a chave. Só que quando eu fui pela segunda vez, a minha chave já tinha sido virada. Mas o meu olhar foi diferente. O meu olhar foi totalmente diferente, né? Porque assim, eu fui como voluntária para fazer entrega de Natal, para entregar colchão, para entregar havaiana, para entregar a cesta no meio do povoado com todo mundo. Então eu já tenho outra. E eu já li o meu livro, o meu capítulo, e eu já tô assim, a cabeça não para. Não para, né? Eu já é muito legal, né? É muito louco. Outro. E eu quero escrever um livro, eu quero participar de novo, eu quero contar histórias de novo do sertão. A minha vida já mudou. E eu já tenho coisas valiosas para entregar. É louco. Olha que isso, louco. né? É igual a Rô falou, né? Não termina no final da capa. Não, gente, não termina. Sempre tem, sabe? A próxima sim. Quando a você próxima entende página, que a nossa vida, ela não foi feita para nós, ela foi feita como ferramenta de Deus para as outras pessoas, você tem essa sede de escrever de novo, de falar de novo. Por quê? Porque você já tem, graças a Deus, coisas boas para entregar para as outras pessoas, não é? É verdade. Então a gente não pode parar. Não. E logo vem Bienal do Livro. Sim, Bienal. Estaremos aí. Vocês estarão lá também? Sim, estaremos lá no dia lá. de vocês. Minha filha, eu já falei. Eu vou sou ter que ir aquele todos os caminhãozinho que dias. vou levando todo mundo. Todos os dias. Você no dia 12. Eu no dia 12. Nós no dia 10. Eu vou estar lá, né? Dia 10, enfim, tô todos os dias lá com a E eu já quero fazer outro podcast, porque esse livro foi muito legal, porque desse livro trouxemos 9 amigas, né? Isso. Legal, lindo. E eu já Você quero não fazer imagina a podcast. bagunça. E eu já quero fazer o podcast com as outras 8. Vamos trazer a galera. Eu já quero fazer, empreender com fé com minhas amigas. Adorei. Autoras do Vamos fazer uma livro. temporada. Uma da temporada. Leila. Não, é verdade, mas a gente tem quero. falado muito sobre isso, Sim, de sim. criar temporadas. Porque eu tenho orgulho das minhas amigas. verdade. Isso é E fantástico. eu quero trazer elas para falar também. Já anotado. Anotado. Mais uma para o nosso calendário. Bom, antes de continuar aqui, eu quero falar sobre um grande parceiro. Eu sou muito lisonjeada por pessoas confiarem no trabalho que a gente faz aqui no podcast. E tem a Mentor One. É uma plataforma de cursos. E eles não só vendem cursos, como você pode se afiliar, e também gravar o seu próprio curso, porque eles têm um estúdio que cuida de tudo isso pra você. Eu sou cliente deles, que eu estou gravando meu curso também para falar sobre empreendedorismo. E eu gostaria que o pessoal passasse na TV, por gentileza, para o pessoal acompanhar sobre a Mentor One, por gentileza. Você tem conhecimento que poderia virar dinheiro, mas ainda não transformou isso em um curso? Então preste atenção. A Mentor One é a plataforma que conecta mentores, alunos e afiliados em um único lugar.
Mentores publicam seus cursos, alunos aprendem com especialistas e afiliados ganham comissões vendendo os cursos da plataforma. Simples, direto, lucrativo. Entre agora para Mentory One e faça parte da nova economia do conhecimento. Mentory One. Ensine, aprenda, ganhe. Gente, o que eu mais gosto é que a Mentory, ela tem um ecossistema dentro dela, né? Porque ela ensina, ela também te possibilita a ter uma renda extra, sendo afiliada, e você ainda também como... com expert, né? Com a expertise, você ainda ensinar pessoas. Gente, todo conhecimento pode virar um curso. Igual a gente tá falando do livro. Sim. Não, eu não consigo, não tenho nada, não tenho nenhuma história para escrever o livro. Aí você vai escrever, você já quer tá pensando nos outros. O seu conhecimento pode sim virar um ensinamento, virar um curso. Dani, agora eu não quero renda extra, vira afiliado e vende curso. Dani, eu quero aprender tal coisa. Entra na Mentory One, vê lá os cursos. É uma plataforma que já está assim... entrando aceleradíssima aqui no mercado. Eu fico super feliz. Saem negócios para Mentory One dessa mesa. Então, para mim é uma satisfação muito grande. E a confiança também. Quero agradecer aos meninos da Mentory One que confiam no podcast Empreender com Fé para alinhar o nome deles, né, com o nosso podcast. Então, gente, mentorone.com, entrem lá, acessem. E são pessoas, assim, que eu sou fã, né? Eu sou suspeita porque eu gosto. Ele tem esse jeito também. Não faz só o arroz com feijão. Traz a proteína, sobremesa, salada, traz tudo, Então, gente, mentorone.com. Aproveitem. E pras duas também agora, hein? Qual medo vocês venceram pra publicar as suas histórias? Foi medo de começar. O pontapé inicial, assim, isso me deu muito medo. Eu falei, gente, porque você passa um filme na cabeça, né? Você fala, será que você vai ser boba? Vai escrever coisa boba? Foi coisa sem sentido? Coisa que... né? Nós temos essa tendência, né? Você fala assim... O auto-julgamento, um auto-julgamento, né? Escrever, falar sobre, né? O que eu tenho para falar? E aí, quando você senta, que você começa a escrever, você fala, opa, não, eu acho que isso aqui pode sim influenciar, pode sim ser uma referência para outras pessoas. Mas a gente não tem isso. Então, eu acho que para mim foi isso, foi vencer esse medo. E eu tive uma incentivadora incrível, que foi a Alê, e que ela passou uma segurança muito grande pra gente, né? Quando a Leila convidou, foi a reação geral, né? Imagina. E aí ela falou, não, mas conversa, vamos bater um papo. E aí a Alê realmente, ela passou isso pra gente, e eu acho que ela que fez eu vencer esse medo. Então, assim, o primeiro realmente foi vencer esse medo, e ela fez a gente vencer esse medo. Acho que é meio Obrigada. Obrigada. Eu não tive medo. Eu não sei, eu não sou uma pessoa assim com muito medo, assim, sabe? Meio que foi uma decisão. Eu acho que superou muito as minhas expectativas. Quando a Alê me falou, ela falou, vou ver se você tem algumas amigas. Tá? Eu joguei nos grupos, assim, eu não tava tão empolgada assim, né? Mas aí depois, quando acho eu que percebi, ninguém tava. Eu acho que foi uma coisa muito nova. Eu acho que a gente foi guiada como a gente sempre é guiada, pelo coração, entendeu? Pela intuição, né? E aí, quando eu vi que uma falou, eu quero. Eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, Jesus! E a gente tava também com uma editora, né? Falei, que tamanho que vai ficar isso daí, né? Eu acho que o meu maior medo foi quando eu vi que eu convidei as minhas amigas. E elas aceitaram. E que elas aceitaram, entendeu? E que aí o negócio começou a tomar aquela proporção enorme. Eu falei, isso aqui tem que dar certo. Não, e a Leila, como sempre, é minha conselheira também, né? E eu tenho sempre algo em mim, desde muito jovem, que tudo que eu coloco a minha mão, eu falo, Deus, como é que eu faço isso dar certo? Porque às vezes é muito além dos nossos capacidades, sabe? É uma capacidade que vem de Deus mesmo. Sim.
E quando começou uma check falando sim, Sim. eu falei, Senhor, eu nunca fiz isso. Eu nunca coordenei um livro. Mas se o Senhor me deu essa capacidade de reunir essas mulheres, de reunir... E a gente começou falando sobre liderança feminina e no meio a gente olhou e falou, não, a gente está falando de protagonismo feminino, né? E tudo começou a cooperar. Então, é o que eu falei para você ontem, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. E eu amo a Deus acima de todas as coisas. E eu falei assim, Senhor, eu estou entregando esse projeto na mão. E você cumpre o propósito. E eu falei assim, eu vou fazer isso dar certo. E ele foi me dando visões sobre coisas que deveriam acontecer, até para o lançamento do nosso livro. E as pessoas ao redor falavam, não estou entendendo, mas a Alessandra tá vendo, então vamos lá. Então vamos lá. Chegou o momento que a gente falou, gente, a gente não pode convidar mais ninguém. Não. Porque o começo dele era para 20, né? Era. Aí a Lê falou assim, convido umas amigas. Quando eu vi, só as minhas deram 9, comigo 9. E foi tão de Deus mesmo, tão rico. E esse livro, ele é tão forte. Exato. Que a gente mesmo, e a gente ficar torcendo pelo nome do livro, a gente ficar torcendo pelo texto, pelo título, pelas pessoas. Exatamente. E realmente você vê a mão de Deus nesse livro. É verdade. Porque o caminho que ele foi seguindo, Exatamente. sabe? E a gente falando, e a gente, vai dar certo, e vai ser esse título, e vai ser isso. Até a aprovação, né, do título, tinha que aprovar. E é de primeira, super título, não é só de protagonista. Eu falei, será que a gente vai conseguir? Não é possível que ninguém já, né? Não tenha pensado nesse título. Eu pensei a mesma coisa no meu. Eu falei, a essência da coragem, não é possível. Aí eu ficava assim, já conseguiu registrar? Aí a outra lá. Aí a Lê tá em vias dele, tá bom. Aí daqui a pouco, Dani, já saiu, a gente só dá a revisão pra sair. Eu falei, pra ir pra impressão, pra impressão. Aí eu, registrou? Aí ela, registrou. Eu falei, deu certo, ela deu. Eu falei, o nome? Ela deu, que eu escolhi. E é impressionante isso. Você vê, parece o filho com o nome. Tudo, né? Tudo foi caminhando e tudo foi registrando e foi dando certo. Né? E a gente foi se unindo e as minhas amigas, eu falei, no meio eu tive esse medinho, sabe? Eu falei, isso aqui tem que dar certo. Tá bom, Deus, no começo eu tinha, mas agora me ajuda. Se não der certo. No início eu não tava, não. Mas agora é sério, Deus, agora não. Eu e a Lê, né? Eu e a Lê, a gente naquele turbilhão de coisas que foram acontecendo. Graças a Deus que Deus mandou Leila pra ser minha conselheira e a gente deu super certo. Bom, já vamos seguindo aqui. Faz agora pra Rose já. Bom, Rô, vamos para os nossos finais, para a gente poder deixar uma mensagem, né? Quem vai te assistir agora de casa. Enfim, lembrando que vai passar na TV, vai estar no YouTube, Spotify. Estamos eternizando aqui essa conversa. Se uma mãe estiver ouvindo você hoje e sentir culpa por escolhas que precisou fazer, e o que você gostaria de dizer para ela nesse momento? Porque ela vai poder acessar esse livro, ela vai saber mais da sua história. Sim. Mas hoje tem mães que estão tomando decisões, às vezes com o coração partido. Sim. Mas o que você falaria para essa mãe? Que a vida não termina no final do capítulo. Existem outras páginas. E hoje, por exemplo, eu tomei decisões lá atrás, em alguns momentos, que sim, influenciaram minha família, né? A gente acaba influenciando. Mas hoje os meus filhos são os meus maiores incentivadores. E eles curtem, por exemplo, ontem foi muito bonitinho, a gente fez uma ação, eles vão lá, eles curtem, eles comentam, eles estão ali junto comigo. Então, não tenha medo. O medo faz parte. Aliás, eu nunca falo não tenha medo. Eu falo conviva com o medo. Né? Eu acho que o importante não é a gente... Porque medo faz parte. E eu acho que é até importante. O que eu acho é que a gente tem que saber lidar com ele. Perfeito. E superar e olhar para frente, olhar para a próxima página. Sabe, assim, gente, sempre olhar para a próxima página. É possível. Às vezes não é fácil, mas é possível. Perfeito. Ai, que muito obrigada. É isso aí. Ô, Rose, e fala o seu Instagram, onde é que as pessoas compram um livro com sua você empresa também. Faz sua então, eu tenho uma empresa, eu tenho uma agência de marketing, né, a Larse.
A gente trabalha com receptivos, a gente cria campanhas, a gente cria ativações assim maravilhosas, como foi ontem com a Trento. A gente faz, enfim, a gente trabalha com Rock in Rio, com Detal, com uma série de grandes empresas. Então, meu Instagram é @roselorena. O Instagram da Lars é a Lars Produções, Producões, né? Eu vou convidá-los. Tem um projetinho que a gente vai ter que falar no próximo podcast. Mas eu já tenho uma próxima página. Legal. Uau. Eu, como apaixonada por dorama. Eu também. Vamos fazer um evento ano que vem. E tem uma página, Dorama Day Brasil, que Meu coração já coreano. Isso, Dorama Day Brasil. Sigam, porque assim, é uma página fofa, querida, que acolhe, que abraça e que a gente fala de carinho, Você de sabe que o meu nome amor. tem que estar na lista, né? Né? Vou levar minha mãe. Quer. Minha mãe adora. Minha mãe Vai adora. estar lá. Então é isso. E aí vocês vão conhecer, vão saber que a gente no início aqui, nós comentamos que nós íamos falar da Haru. Não deu tempo, porque a gente fala pouco, né? Mas já vão, Dorama Day Brasil, vai lá que vocês vão conhecer um pouquinho da Haru. Perfeito. E você ganhou um presente da Dani Assis Aromas, que é de por quê? flor de Que é da cerejeira. cerejeira, que a Haru, toda a página lá do Dorama Day Brasil tem referência à cerejeira. Que Por isso que legal. eu falei pra você. Gostoso. Essa fragrância que vocês estão sentindo no ar. Delícia. Eu tô dividida, se vem o flor de cerejeira e daqui a pouco... Eu tô muito bem hoje de fragrâncias aqui, gente. Desculpa. Maravilhoso. Deixa eu ver de novo. Grace. Grace. Gente, Grace Rouge da Rinodê. Absoluto. Maravilhoso. Rouge Absolu. Ih, Eu achei lindo maravilhoso. para mulheres exuberantes como você. Então, comprem que está aprovado por Dani Assis, hein? Se eu tô valendo alguma coisa, tá aprovado por Dani Assis, hein? Ai, que delícia. Leila, como sua mensagem final? Se hoje alguém que está nos assistindo, que com certeza tem pessoas presas hoje em uma carreira que já não faz mais sentido, mas essa pessoa ainda não encontrou a coragem para mudar, o que você diria para ela? Não encontrou a coragem? Para mudar. A coragem tá dentro da pessoa, ela vai ter que encontrar. Uhum. Ela vai ter que... A coragem não é a ausência de medo. A coragem é aquilo que tá dentro de você, que você precisa mudar. E tem a ver com você. Tem a ver com a própria pessoa. Tem a ver com o propósito de vida que a pessoa tá fazendo. Porque muitas vezes a pessoa não tem coragem nem para as pequenas coisas. Nem para dizer não quando não quer. Nem para ir em busca da sua vida. Muitas vezes a pessoa pega e atribui a outra pessoa o fato de não realizar os seus sonhos. Atribui a outra pessoa o fato de não decidir sobre a sua vida. Então eu acho que é criar dentro de você ferramentas para você ir em busca dos seus sonhos. Legal. Primeiro que você tem que entender a grandiosidade de Deus na sua vida, entendeu? Eu acho a importância que você tem para Deus. Sabe, quando você reconhece quanto você é importante para Deus, porque eu falo muito isso, né? Quanto tempo será que Deus demorou para te formar? Será que Deus demorou 5 minutos? Então vamos fazer uma brincadeira. Se ele demorou 5 minutos para te formar, você acha que ele demorou quanto tempo para me formar? 6? 3? 4? Ou 5. Ou 5? Na minha percepção, Deus demorou 5 minutos para te formar e 5 minutos para te formar e para me formar e para formar. Então, a importância de Deus, a minha importância, a sua, é exatamente igual. Lindo. É exatamente igual. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa grandiosidade de vida que Deus colocou? Maravilhoso. Qual é o impacto que você vai fazer? Por que será que Deus colocou você hoje aqui conversando na sua família? O que você vai fazer? Quando você for embora, o que as pessoas vão falar do que você deixou? Do que você construiu na sua vida? Então, eu acho que é você ter um olhar para o mundo, para você contribuir positivamente na vida das pessoas. Acho que esse é o maior recado que eu procuro dar. E como é que você faz isso? Através de gratidão,
Eu falo muito sobre gratidão no livro. Eu falo que gratidão não é abundância. Foi o que eu aprendi indo para Amigos do Bem. É consciência. Sim. E lá eles são muito gratos pelo pouquíssimo que eles têm. E às vezes a gente nem consegue agradecer por tudo aquilo que a gente tem, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a gratidão e olhar o ser humano, né? Sim. Olhar e tentar impactar a vida das pessoas nas pequenas coisas. pequenas. Uma forma de doar, eu falo muito isso no palco, uma forma de doar em dinheiro é uma forma. Um abraço, uma palavra, o seu tempo, a sua escrita, o seu livro, você se abrir como ser humano, entendeu? E expor os seus medos, as suas dúvidas, expor aquilo que você já sofreu, para que a outra pessoa se inspire e acredite. Perfeito. Então, se doar é uma forma de trazer Deus para a vida das pessoas. Perfeito. Lindo. Maravilhoso. Eu falo muitas vezes, né? Deus, tudo que Deus faz, tudo que Deus cria é perfeito. Sim. E nós somos criação de todos Deus, né? nós, né? Só que a gente estraga, né? A criação A de gente Deus é consegue perfeita, estragar. mas a gente vai dando umas graças E a gente Deus. se menospreza. Isso, a gente se diminui. Isso, a gente não se Exato. enxerga. Eu falo. É verdade. Eu passei por essa transformação, né? Então, realmente, a gente tem que aprender mesmo a olhar pra dentro e ver o quão grande nós somos. Sim. E Deus, o quão Deus nos fez pra gente fazer a diferença mesmo e transbordar na vida das pessoas. Eu só completando o que a Leila fala, que eu acho que realmente a decisão, ela tá dentro de você. E às vezes é difícil a gente puxar, tirar isso, mas ela tá dentro. Só você pode fazer isso, não tem jeito. Não adianta você você pode ter todo o externo, você pode ter tudo, mas se você não tomar essa decisão, né, não se toma. valorar, É. tá dentro, você tem que puxar isso de dentro de você. Eu senão- acho que é levantar e falar, Deus me fez, eu tenho valor, eu sou importante e eu vou conseguir, eu vou fazer, entendeu? Das minhas limitações, Sim. reconhecer também Claro, as claro. suas limitações, aquilo que você é forte, aquilo que você é fraca. Pedir ajuda, entendeu? E fazer, né? Exato. E bora, né? Provérbios diz, né, que assim como a gente pensa em nossa alma, assim é. Então, assim, que tipo de discurso você tem colocado pra dentro, né? Essa comunicação interna, porque a pessoa que a gente mais conversa no dia a dia é com a nossa mente. Sim. Então, se a nossa mente diz que a gente não é capaz, ou que a gente não é forte o suficiente, ou que a gente não tem coragem, é isso que você vai acreditar. É isso que tá certo. Mas aquele momento que eu começo a discutir com a minha voz interna, falo assim, eu tenho capacidade de levantar, eu tenho capacidade de mudar de vida, eu tenho capacidade de escrever, eu tenho capacidade de ir para um palco, eu tenho capacidade de mudar ou dar um abraço para uma pessoa que está precisando. Então, você começa a mudar o seu discurso interno. E aí, o externo vai ser só o resultado daquilo que você já mudou aqui dentro. Eita, gente! Eu até... Nunca deixar ninguém te menosprezar e te diminuir. Exatamente. Não deixe entrar essas coisas, Exato. entendeu? Tem que ferver Filtrar, dentro de você Sim. essa importância de Deus. Exatamente. Porque a gente vai absorvendo, né? Sim. O pessoal fala, você isso, você aquilo. E você vai acreditando Vai que é acreditando. aquilo. Eu E não e a Lê acredita tem no que... um super projeto guardado na Na gaveta. na cabeça e na gaveta. E na gaveta. Que fala sobre isso, Exatamente. sobre essas raízes, né? Que a Exato. gente vai a vida inteira absorvendo, que a gente Exato. tem que deixar florescer. Maravilhoso. O perfume de Deus. Bom, gente, vocês já sabem, né? Eu não falei no começo, mas se você não pegou o papel e caneta pra assistir esse episódio, você já volta e que eu tenho certeza que seus insights serão totalmente diferentes. Porque que aula cast, Aula cast. e de tudo, e de vida, de trabalho, de pessoas, Maternidade. de tudo, de maternidade. Ale, eu quero te agradecer. Mais uma vez aqui. Obrigada. Juntas. Juntas e unidas. Juntas e unidas, vamos mais fortes. Mais sortes. Obrigada, viu? Obrigada por trazer a você. também essas mulheres maravilhosas. Tá demais, eu tô adorando essa. Tá gostando da minha equipe que eu tô trazendo pra cá. Adorando, né? Só a Lê já basta. Já. Não é? A bagagem que ela tem. Não, é além de mim. Sempre além de mim. Rose e Leila, muitíssimo obrigada por vocês. Nós que aceitarem esse agradecemos, foi uma convite. delícia. Gostoso mesmo. Que papo, que gostoso, que troca, né? Que E eu legal. amo isso, né? Sabe, que
me contive muito para não sair falando. Mas assim, eu adoro essa troca, eu adoro essa. Ainda mais com. E a gente ainda tem que falar, né? Com nós duas juntas ainda, a gente rodou, né? E caiu Esse juntas. podcast não saiu nenhuma fofoca, né, dos amigos? Não. Quem sabe no próximo. Sabe, Eu acho que elas vão ficar final, com né? medo de vocês. Obrigada, Pessoal, menina. muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe muito Obrigada, vocês, amém. a família, Portas o lar, abertas. portas abertas sempre. Já tem, por Já anotado, né? Por favor, já verificar o nosso Agenda podcast do- com de ela. agosto. Aceitamos É. o convite. Nem convidou, mas a gente aceita. A partir de agosto que a gente tem agenda ou a partir de A setembro? partir da segunda semana de agosto tem a agenda. Pronto, é isso. Tá bem? Perfeito. concordo. Delícia. Vamos lá. Gente, vou fazer um encerramento aqui bem Profundo. profundo que nós preparamos aqui. Ouvindo a Rose e a Leila, eu fiquei pensando que a vida se parece muito com a travessia de um rio. Quando somos jovens, acreditamos que vamos construir uma ponte reta, segura e previsível até o destino que imaginamos. Mas a vida tem seus próprios caminhos. Às vezes a correnteza muda, às vezes precisamos parar, às vezes deixamos coisas importantes em uma margem para conseguir seguir para outra. E talvez a maior lição deste episódio seja: não somos definidas pela margem de onde partimos, nem pelos obstáculos que encontramos no caminho. Somos definidas pela coragem de continuar atravessando. Porque a felicidade, o propósito e a realização não está do outro lado do rio. Eles nascem dentro de nós, a cada passo que damos, mesmo sem enxergar completamente o destino. Obrigada, Rose. Obrigada, Leila. E obrigada a você que nos ouviu até aqui. Obrigada, Lê, também. Essa mensagem foi pra você também, Linda. Eu não posso ver ninguém chorando. Totalmente. Gente, que vocês tenham a coragem de confiar na própria travessia. Muito obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem muito, que eu tenho certeza que você pensou em pelo menos 2 pessoas falando: ai, preciso ouvir o que essas meninas falaram hoje nesse episódio. Compartilhe o link, curte o nosso vídeo, que o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega cada vez mais. E isso também contribui para o nosso canal crescer e a gente poder distribuir esses testemunhos, essas histórias de vidas de mulheres tão incríveis que vêm aqui no podcast Empreender com Fé. Beijo, fiquem com Deus, Fiquem com obrigada. Deus. Tchau, tchau.